Oi, gente, estou muito feliz de anunciar hoje para vocês o lançamento do nosso podcast, videocast Amazônia no Ar. É a gente, Amazônidas, falando sobre a Amazônia, nós ocupando o nosso território, né? Durante tanto tempo falaram por nós. Durante tanto tempo nos trouxeram soluções que não nos cabem, porque quem verdadeiramente sabe quais são as soluções para a Amazônia somos nós que estamos aqui, que vivemos aqui. Então, esse podcast é para a gente ocupar esse território intelectual, para a gente falar, para o mundo entender o que a gente quer através da nossa própria voz. Aqui a gente vai ouvir entrevistados, pesquisadores, gente assim que entende de Amazônia, mas eu não quero ninguém aqui falando difícil, tá? Eu quero que todo mundo possa entender a importância desse bioma que a gente vive, que é a Amazônia, e por que que hoje se fala tanto em Amazônia no mundo, por que que nós estamos no epicentro da discussão climática, né? Na véspera da COP30 que vai acontecer aqui em Belém do Pará, nós estamos no epicentro dessa discussão e a gente precisa se apropriar desse tema. A gente precisa entender por que é tão importante a gente ter sempre sob a nossa perspectiva essa pauta ambiental. Bem, vamos começar? Antes da gente trazer aqui a nossa entrevistada, que vai estrear conosco esse podcast, eu quero trazer algumas notícias para vocês. Notícias, assim, um pouco contraditórias. Vamos lá, olha só. No último dia 15, os estados da Amazônia Legal participaram do Fórum de Transição Justa e Segurança Energética, promovida pela Petrobras. O evento contou com algumas, como eu já falei no comecinho, controvérsias. Uma delas é que os estados do consórcio eles decidiram defender um fundo para a Amazônia com dinheiro da Petrobras. Pô, legal, um fundo que vai ser destinado para medidas ambientais aqui na nossa região. Até aí tudo certo. No entanto, nesse mesmo evento, os estados que compõem o consórcio Amazônia Legal anunciaram, galera, um grupo de trabalho junto com a Petrobras e os secretários de Meio Ambiente. Este grupo de trabalho vai tratar do quê? Adivinhem? Exploração de petróleo na Amazônia. Aí é que está a contradição. Então percebam que, de acordo com o painel do clima da ONU, as explorações de petróleo atuais já são suficientes para ultrapassar o teto de 1,5 graus de aquecimento do planeta. Ou seja, a preocupação mais importante deveria ser com a eliminação gradual de combustível fóssil e não com novas frentes de exploração. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é um grande engodo acontecer, porque como é que a gente pode falar da diminuição de exploração, da eliminação dessa exploração de combustível fóssil, que é o maior para você entender que são os maiores emissores de gases poluentes na atmosfera, né? Como é que a gente pode falar dessa eliminação gradual se a gente está discutindo e criando grupo de trabalho e criando gente ali e unindo para tratar de exploração de petróleo na Amazônia? Gente, caramba, que coisa, hein? Mas parece que assim, a gente fala e ninguém escuta a gente. Por isso que eu chamei aqui, hoje, a Naraguaçu Pureza, que é educadora social de rios, de ruas e roçados, matas, florestas e campos. Naraguaçu, minha querida, eu tenho uma admiração por essa mulher, gente. Eu tenho uma admiração, olha, eu aprendo de um tanto com ela. Ela é marajoara, ela vem aí da pagelança do Marajó, honra a pagelança do Marajó, e eu tenho muita honra de tê-la aqui. Eu quero começar, minha amiga, te perguntando, o que está acontecendo que ninguém escuta a gente? Por que que a gente está falando que não quer petróleo? Exploração de petróleo na Amazônia, que essa não é a vocação da Amazônia. E o movimento continua sendo de avanço da exploração de petróleo. Eu acho que são idiotas. Começa por uma expressão um pouco difícil, mas seria isso, né? Aquela história de tu dar um tiro no teu próprio pé. Então, é a própria humanidade buscando o seu fim, a sua destruição. Não tem o que a gente pensar, né?
Não tem o que pensar de dizer a exploração do petróleo na Amazônia, na barreira do mar, né? Esse termo barreira do mar vem desde tudo que está em torno, né, ao mar. E desembocando um rio que vem da cordilheira, né, e que entre o Marajó e o Amapá, ele encontra o mar, né, e faz essa barreira, né, como que vai se mexer, ali, podemos dizer, na linha do Equador, no meio da terra, onde a própria natureza te diz, olha, isso aqui é barreira do mar. Que é o Marajó. Né? Não, a região do Marajó. Que é tudo, desde a Guiana Francesa. Desde quando você começa ali os Andes, quando nasce o Rio Amazonas. Isso aqui é a barreira do mar. Até aqui o limite com o Maranhão. Que é onde eles querem explorar. Tá. É onde eles querem explorar. Inclusive, o governo do Maranhão já anunciou aí, com muita pompa e circunstância, né, esse apoio à exploração ali, a exploração não, a pesquisa, ainda é um momento de pesquisa, né, dessas pesquisas ali na região de Barreirinhas. Ora, aí eu me pergunto, se já levou, né, quantos anos a Amazônia tem? 11 milhões de anos. Para construir essa barreira natural, aí tu vai destruir, aí depois tu vai, o quê? Querer dizer, bora pegar cimento e construir uma barreira para o oceano não avançar? Como assim? Naraguaçu, a gente está falando de algo que eu acho que a população não entende, o perigo do que a gente está vivendo com a exploração de petróleo. E isso que tu estás trazendo para a gente é tão importante. Por que a natureza construiu o Rio Amazonas? Por que o Rio Amazonas é tão importante? Não foi por acaso, porque na natureza nada é por acaso. Bom, a gente tem que pensar que nós moramos numa casa chamada Planeta Terra, né? Essa é a nossa casa. A casa de quem? De várias civilizações. O animal, homem, ser humano, como quer que diga, gente, pessoa, esse animal é uma das civilizações. Nós temos civilização na face da Terra, civilizações intraterrestres. Nós não somos a única civilização nesse planeta. A gente acha que é, né? A gente acha que, inclusive, o planeta... Tanto que a gente chama a natureza de recursos naturais, como se tivessem à nossa disposição. Como se tivesse à nossa disposição. Tá? Nós temos a sorte e a graça de ter sido colocado aqui para viver quantos anos? 90 anos, 100 anos. Esse é nosso tempo. Então, olha só, entre nós que chegamos até 100 anos, que levamos só 280 dias para nascer, tu tem uma árvore que leva 300 anos para chegar ao seu porte e vive até 1.200, 2.000 anos. Quem é mais importante para essa casa? A árvore. A árvore. É sem dúvida que se a natureza, a hora que ela quer, eu acho que ela já decidiu, né? A natureza que a gente diz, né? Tudo que aconteceu, a hora que ela tiver que decidir, ela vai dizer para nós, como ela disse para os dinossauros, obrigado, beijo, tchau, vamos procurar outro lugar. Já deu de vocês aqui, já deu, porque vocês estão destruindo isso aqui que eu estou dando para vocês. Entendeu? Nós temos aí centenas, os dinossauros, outras espécies que já tiveram. Por que tu achas, Naraguaçu, que o ser humano é tão prepotente ao ponto de imaginar, de achar que isso nunca vai acontecer? A gente vive aqui na Terra como se a gente não tivesse essa ameaça de sermos expulsos dela um dia. Porque, no fundo, nós fomos colocados numa ilusão. Essa ilusão ela vem através de um sistema econômico, né? Que ele te diz o quê? O que é importante para ti? Tu és o quê? Qual é a felicidade? É consumir. Então, esse sistema econômico, ele criou uma série de ilusão da vida para nós.
né? Ele criou isso, está estabelecido. Aí vem outros segmentos que oficializam isso. A religião, a comunicação, né? Uma série de coisas que vão oficializando e falando essa ilusão se tornar uma verdade, né? E uma convicção. Então, isto é que fez o ser humano, a humanidade, o animal homem, entendeu? Achar que ele é o mais importante que todas as outras civilizações que vivem neste planeta. Todas as irmandades. É uma irmandade tão grande, né? E aí, o que acontece? Então, tu tem um sistema econômico que tudo é moeda. Até nós, pessoas, somos moeda. Porque a gente vende a força de trabalho, recebe, troca um papel para sobreviver. A gente é força, a gente é moeda de troca, né? E a gente nem então, tudo se tornou moeda, né? Tudo se tornou no sistema econômico. Então, a natureza, como um todo, também é uma moeda, né? Uma moeda que exatamente ela está funcionando nessa ilusão que foi criada para que a gente viva. Uma nave espacial, né? Uma nave onde, né? E aí você vai esquecendo, ou melhor, você se distancia do que você é. O que nós somos, gente? Água. 70%, 90% água, barro, terra, ar, oxigênio, e a temperatura do nosso corpo, fogo. Nós somos isso. Nós somos uma energia desses elementos. Acabou essa energia? Acabou. Né? Então, é impressionante que a gente passou por uma experiência de 2 anos, onde a natureza disse: olha, um vírus, uma bactéria, pode dizimar vocês. Ninguém aprendeu nada na Jaraguaçu. Ninguém aprendeu nada. Por exemplo, parece que a gente ficou mais consumista ainda depois da pandemia. Parece que a gente ficou mais hedonista, pensando só no nosso prazer, no nosso... As pessoas, como elas ficaram presas em casa, quando elas puderam se soltar, elas ficaram enlouquecidas. Mas é exatamente em cima dessa ilusão, sabe, de que a gente vive, de mundo que a gente vive, né? Por exemplo, entre as espécies, né, a espécie humana, a gente chega o quê? A 8 bilhões, né? Na face da Terra. 8 bilhões de pessoas? Por aí. Por aí. Tá? Porém, os vírus e as bactérias, essas civilizações são bem maiores que nós. Então, numa guerra, não tem. Não tem. Entendeu? Uma árvore viva, ela foi feita para todas essas espécies, para alimentar nós, o ser humano, e todo as espécies. Uma árvore morta, sabe quem só ela alimenta? Vírus e bactérias. E a gente continua cortando árvore, desmatando árvore para fazer pasto e aí, achando que isso é desenvolvimento. Naraguaçu, o que é esse desenvolvimento? Esse conceito de desenvolvimento criado pelo capitalismo. Que todo mundo fala, quando vai falar assim, a gente vai derrubar árvore para fazer via, a gente vai derrubar árvore para vai fazer barreira aqui nesse rio para fazer hidrelétrica. Que desenvolvimento é esse? O planeta, a natureza, ela faz tanto, talvez ela sabe que ainda esse planeta, ele pode ter, sei lá, 30 bilhões, até 100 bilhões de pessoas. A natureza sabe, ela tem recurso para isso. Então, partindo, qual é a nossa necessidade básica? Quais são as nossas necessidades de viver? Seria comer, dormir, cagar, mijar,
fazer sexo. Fazer sexo Essa parte é ótima. Essa parte é muito boa. Fazer sexo aumenta o sistema imunológico, tá? Que é uma outra coisa que o sistema reprime também, né? Principalmente a sexualidade da mulher. Nos proteger, o que é a roupa? Nos proteger do frio, do calor. Prova disso que a natureza deu uma planta. Hoje eu ainda pensava sobre ela, é uma encantada. O algodão. O algodão tem em toda a terra. Ele dá em toda a terra. Essa planta, olha a beleza e olha assim o que é desenvolvimento. O que seria progresso, desenvolvimento. Esta planta que dá, né, aquelas plumas, e aí você pega e transforma numa roupa, num tecido que te protege. Olha como tudo a natureza pensou. Eles vão precisar de roupa, eles vão precisar de comer, eles vão precisar de dormir, eles vão precisar de tudo isso. A natureza é muito perfeita, né? Tá? Essa mãe, tá? Essa mãe do planeta, essa mãe da Terra, ela pensou em tudo. Tá? Eles vão precisar de tudo isso. Aqui está, né, tudo. E aí, tem espaço na Terra para se viver? Tem. E aí aqui eu vou colocar assim, para mim, uma admiração que eu tenho, e meu pai, quando viu também, ele ficou assim, né, é a capacidade que a gente tem de desenvolver. Por exemplo, quando o homem teve a capacidade de criar prédios, que ocupa pouco espaço e que muita gente pode viver ali. Isso é uma alternativa para dizer todos. E ao invés de tu ter todo esse espaço ocupado por casa, tu poderias ter esse espaço ocupado por árvore, por outro bicho. Mas não, eles vão colocando mais casas. Tu podes levantar para cima. Sim. Então, isto é o que nós podemos dizer, é algo bom que é pensado por coletivo. Tu entendeu? Mas é porque a nossa mentalidade dentro desse sistema olha sempre para a natureza com essa visão de exploração. Pode perceber isso que tu falaste? Seria uma revolução. Prédios, as pessoas estão ali todas pouco espaço, bem agrupadas, pouco espaço. E sem acúmulo. Sem acúmulo, e árvores do lado. E tu ter um espaço coletivo arborizado. Mas não tem. Né? Aí, uma das ilusões é essa. Minha casa, minha vida, minha família. É o ego, tudo individual. Uma das ilusões é essa. Não, minha casa é o planeta. Minha vida depende da vida dos outros. Minha vida, ela é a vida dos outros. Minha família, o quê? Você precisa, como eu digo, você precisa de um esperma, você precisa de um óvulo, você precisa de um útero, você precisa de uma mãe do corpo. Porém, vamos lembrar uma coisa. A medula óssea, que para nós a gente chama larva de deságua, pode ser compatível entre eu e um nigeriano da África, um chinês da China. Então, nós somos só um. Entendeu? E pode não ser, o meu irmão, eu posso não ser compatível com um irmão meu de pai e mãe. Entendeu? Isso, mais uma vez, a natureza te diz assim, vocês são uma coisa só, uma unidade. Vocês são um só. E o sistema... Essa casa aqui é de vocês, isso aqui... Né? E se tratando de uma né, dentro, podemos dizer, do reino animal, de uma civilização. Né? Mas falando de Amazônia, e aí vamos voltar para uma coisa que eu sempre digo. Do sistema solar, dos 9 planetas, o único planeta que tem a civilização vegetal é a Terra. A água, já foi detectado que tem água. Até na Lua foi encontrada água agora. A água
é o universo, né? A água é uma das forças, até porque tudo está na força da água e na velocidade da luz. Então, a luz e a água, né, está em tudo. Mas vamos à civilização vegetal, tá? Que está no planeta Terra, né? Que tem essas funções. Por exemplo, falei do algodão dessa planta aqui, De nos né? dar o alimento, Que ela é andarilha. né? Se ela não tem num canto, tu pode levar para outro, ela consegue se adaptar, O ela algodão. dá, né? Um exemplo, o algodão. Por exemplo, você tem uma outra, o cajueiro, que dá em tudo quanto é canto. Na pedra, e aí vai. Agora, existe, dentro dessa civilização vegetal, desse reino vegetal, existe plantas que são de determinado lugar e que têm esta função como lei do universo da natureza. Por exemplo, os mangue. Você vai encontrar mangue aqui, nessa barreira do mar. Você vai encontrar aqui. E a Amazônia precisa do mangue. Né? E o mangue, quer dizer, então, ele deixa de ser simplesmente, né, podemos dizer, uma planta. E ele passa a ser um exército de guarda, né, do planeta como um todo para o equilíbrio. Naraguaçu, eu lembro de um vídeo teu que a gente até divulgou no BT, que foi assim, repercutiu muito. E nesse vídeo, tu fostes para uma sessão da LEPA que discutia a exploração de petróleo na margem equatorial. Você não foi convidada, mas você foi para essa sessão. E você disse ali, peitou, inclusive, os deputados que estavam discutindo a pauta sem as comunidades, com o objetivo de discutir sem as comunidades, né? E você falou que tamanha era a burrice dessa exploração de petróleo no Rio Amazonas e que a tua avó tinha te dado um alerta sobre esse mal que chegaria aqui na região do Marajó. Conta pra gente que profecia foi essa? Em 100 anos, né? 2030. Em 2030, ela, né, conversou com o mar, automaticamente a natureza, né? Uma outra coisa, né? Que a humanidade perdeu a linguagem, perdeu a comunicação com essas outras civilizações, né? Que a Terra estaria tão quente, numa temperatura tão quente, que nossos corpos não iam aguentar. Não iam aguentar. A tua avó falou isso, né? Isso ela conversou lá com os seres, né? Em 1930. Ela disse, então 100 anos seria 2030. Né? Seria 2030 que a Terra estaria quente. E assim como o mar estaria avançando sobre a face da Terra. E é isso que está acontecendo agora. E é isso que está acontecendo. E a temperatura dos oceanos é a temperatura mais alta registrada no planeta. Sabe? E é isso que está acontecendo. A temperatura da Terra, automaticamente, a nossa temperatura não, como eu digo, também vai se elevar. Provavelmente que vai ter gente morrendo de ataque cardíaco, uma série de coisas, porque a temperatura vai elevar, vai mexer com pressão, vai mexer com uma série de coisas, né? Por conta de tu mexer com isso. Nós somos isso, nós somos água, nós somos barro, nós somos fogo, nós somos ar, nós somos isso. Então, quando tu mexe, tu muda, tu estás, né, mudando todas essas civilizações. Né? E esse mal que ela falou que chegaria, seria a exploração de petróleo? Seria o mal que eu sempre digo, o mal é o capital, né? Capital capta o mal. O mal, você tem um sistema que ele é mãe e pai da desigualdade social. Ricos, 1% mantém 99%.
da riqueza. E Do 99 divide 1%. É muita desigualdade. Sabe aquela brincadeira, né? Que eu sou pobre, 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 de maré, 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 eu sou rica, 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 de maré, assim, né? Então, o mal, ele é esse. O mal é esse. É o capital, é aquele que concentra, que faz 1% ser rico, rico, rico. Não sei para onde vai levar isso. Porque pro caixão não leva, né? Não sei para onde. Porque vai onde acumulando, seres, acumulando, o que vai fazer com esse dinheiro depois? não sei se eles já sabem que eles vão viver 500 anos, não sei, né? Não sei o que eles... O que eles pensam? E 90, né? E 99 divide 1% da riqueza. Porque, olha, o que a gente escuta... Esse mal é pai e mãe da desigualdade social, né? E aí, no momento que eles mexem todo esse recurso, eles mexem também com aqueles seres que podemos dizer, talvez, como uma das coisas que eu aprendi, né? O cara chamou Amazônia, mas que nome era este? Provavelmente não era este, né? E eu sempre brinco, eu digo, eu acho que era apenas amar e sonhar. É Amazônia. Ama e sonha. Ama e sonha, porque quem ama, cuida. Não destrói. Não vê isso como quer apenas viver. E sentir o afeto, porque a natureza, uma árvore, um animal, qualquer coisa traz esse afeto para ti. A gente perdeu, a humanidade perdeu essa conexão na Araguaçu. Como é que as pessoas saem na rua, eu vejo uma árvore e falo, como é que as pessoas não abraçam uma árvore? Como é que as pessoas não escutam? Em vez de escutar Deus numa igreja, por que as pessoas não escutam a voz de Deus quando o vento bate nas folhas de uma árvore? Como é que a gente pode ter sido tão separado da mãe natureza? Sistema misógino. Então, quer dizer, o mal, o capital é o mal. Ele capta todo o mal. Desigualdade social. A desigualdade social é pai e mãe da miséria. A miséria é pai e mãe da fome. E a fome te faz fazer qualquer coisa. Você com fome, com frio, com sede, você faz qualquer coisa. Porque é um instinto. É o teu instinto de sobrevivência, né? Então, esse mal que ela falava, ele está ligado sim ao capital. O petróleo está ligado ao capital, o desmatamento está ligado ao capital, o boi está ligado ao capital, porque foi colocado na cabeça das pessoas que tem que comer boi, tem que comer carne todo dia. E aí está a moeda, e aí está o dinheiro, né? Então, quer dizer, esse mal, ele está aí, ele é isso, né? Tem volta? Confesso que eu... Araguaçu, a gente já escuta pesquisadores, assim, já ouvi pesquisadores, e eles são muito reticentes em bater martelos, mas assim, dizendo que não sabem se todo esse movimento que se está fazendo agora, se vai ser capaz de reverter esse quadro que a gente chegou hoje, nesse exato momento. Eu, particularmente, Mari, quando eu vejo num evento, num fórum, né, um fórum para tratar de transição, que você cria uma frente, um grupo de trabalho para explorar petróleo na Amazônia, eu olho e eu falo, meu Deus, não tem mais jeito. A gente tem pouco tempo aqui na face da Terra. Eu penso sim. Tu pensas do mesmo jeito? Olha, como é que se diz? Eu sempre digo, cada dia viver nesse planeta é 100 anos para mim. Tu vives um dia como se fossem 100. 100 anos. Porque é um risco, é um milagre a cada dia tu viver neste planeta. Né? É um milagre. É uma área assim,
Acho que se a natureza quiser, um momento, eu sempre digo assim, é porque ela sabe que até onde ela pode jogar com a gente. Até onde pode ir. Porque, mano, olha, um ano não. O momento brabo do Covid foi o quê? 90 dias. 90 dias. Nem isso, acho que foi 60 dias. Um momento assim de todo mundo pegar, quem ficou, ficou, quem não ficou, tchau. Quanto nós tivemos no mundo? Então eu penso assim que a natureza, ela, entendeu? Ela sabe ela sabe. Tu dizes que ela está até deixando onde- a gente ficar. Ela está deixando a gente ficar Não, mais. ela está ensinando, ela está trazendo coisa Mas para a gente não está ensinar. aprendendo, as pessoas estão. Gente, as pessoas não estão aprendendo. Você percebe que aquilo que tu começaste falando, as pessoas saíram da pandemia e continuam focadas em si mesmas, esquecendo que fazem parte de uma unidade, que fazem parte de um todo, né? Desconectadas. Então, tu acreditas que a gente está aprendendo alguma coisa? Olha, eu acho que, por exemplo, eu vejo a geração que está nascendo hoje, e eu não queria entrar nisso, mas eu acho que assim, duas civilizações, elas já começam a se apresentar dentro da civilização humana. Ela tem uma outra forma de pensar e de ver. Seriam os nossos filhos. Nossos filhos, uma geração que nasce, mas de uma geração que nasce já, que ela já vem com uma outra capacidade. Com uma outra sensibilidade, né? Ela é outra pessoa. Ela não é esta. Será que a gente vai deixar de ser humanidade? Porque humanidade vem de homem, né? Será que a gente deixa de ser humanidade para ser uma civilização nova, com um novo nome? Pode ser, Naragua? Sei, talvez dentro desse próprio esqueleto, né? Desse próprio formato, a natureza ela vai recriando, ela vai fazendo. Por exemplo, dizer hoje, as crianças chamadas, né, que aí a ciência dá o nome, né? Como é? Os TDAH. TDAH, tá. Vamos mudar isso. Já vem esse cérebro diferente, já é para fazer essa transformação. Essa inteligência, essa capacidade de ver o mundo, de ver o que vai lhe interessar, o que não vai. Faz sentido. Olha aí, galera do TDAH, vocês aqui, segundo Naraguaçu, já seriam essa fazer parte dessa civilização mais avançada. Outros seres. Outros seres, eles não são outros seres já. E a natureza, ela vai, sem dúvida que ela vai experimentando não, ela vai vendo como. Por exemplo, os homens que se recusam de fazer guerra. Se recusam de servir o exército aí para fazer guerra, para matar outros. Né? É uma outra civilização. Com certeza, porque essa que está aí, essa que está aí só quer arma o tempo inteiro. Para mim, arma é para provar virilidade. Assim, a gente é tão aficionado pelo falo, né? Que arma é para você provar que é viril. Então, a partir do momento que tu te recusa, que as pessoas começam a se recusar em sair dessa ilusão, desse tipo de mundo colocado, né? Tu já começa a criar uma civilização. Tu já começa a criar uma outra memória genética. Porque tu já vai te recusando a isso que foi... A fazer parte do que o sistema impõe. Ao que, né, esse sistema, esse mercado, ele te preparou para isso. Ele preparou para isso, ele fez. Então, né, voltando isso à Amazônia, né, por que nós, Amazônia, nós que estamos aqui nessa floresteiro, mateiro, gostava, minha avó não usava esse termo Amazônia, ela dizia nós, flor
da floresta, né? Floresteiro. Flor é de floresta. Floresteiros, vou anotar isso Tá. aqui, ó. Nossa. Flor é de floresta, né? Mateiros é de matos. Como gostamos dos matos, e seja ele qual for. Então, aquáticos. Temos, né? O nosso território, somos aquáticos, somos água. Temos essa relação com a água, né? E que diga eu de Afuá. Do Marajó, que é o maior arquipélago fluvio-marítimo do mundo. O que é fluvio-marítimo, para vocês entenderem? É o maior arquipélago do mundo, cercado por água salgada e água doce. Olha o que a gente tem com o Marajó, gente. O Marajó é uma... Não, e aí é impressionante, né? Essa questão que ultimamente saiu, e aí a gente vê as pessoas assim, até falando, né? Por exemplo, e aí Marajó, antigamente se chamava Ilhas do Marajó. Ilhas do Marajó. Porque não é uma ilha só, né, Narago? São várias ilhas. São ilhas do Marajó. Agora, por que Ilhas do Marajó? Marajó, a palavra Marajó, ela é composta de duas palavras, de mar e de ajó. Ajó foi um guerreiro que guerreou e combateu na barreira do mar. Então, em honra a ele, deram um nome. Deram o mar, as águas. Que lindo dentro isso. da pagelança. Então, Mar de Ajó. Ficou o nome Marajó. Ele combateu na barreira do mar. Ele guerreou. E aí, eu estou falando do lado dos ensinamentos da pagelância. Isso é uma história da pagelança. Mas a própria história diz que os aruanãs, eles resistiram muito à invasão das caravelas. A invasão branca aqui. Eles não cederam, eles foram até os últimos. Os aruanãs, para você que não sabe, eram os indígenas da região do Marajó que foram dizimados, né, na Araguaçu. Podemos dizer, entre aspas, né, foram dizimados. Pelo colonizador. Né? Tem o fundador do museu, Emílio Guelt, parece que em 1840 por aí, ele encontra em Afuá, faz uma entrevista com ele, consegue registrar ainda, parece que 260 palavras que ele falava em Aruã. Então, mesmo que dizimaram, né, tu tens o que se diz, né, assim como né, as cerâmicas, os cacos de cerâmicas estão nos leitos dos rios, nas entranhas da terra, também tu tem essa civilização que ficou nas entranhas do rio e nos leitos da terra. Né? Mas aí eu não vou entrar aqui mais em... Então, para dizer isso, né? Como todo mundo, eu achava engraçado, todo mundo querendo explicar sobre o Marajó, todo mundo falar sobre o Marajó, todo mundo, né? E aí diz, a palavra Marajó veio do Tupi. Não, os aruanãs não falavam Tupi. Caribe Aruaque. Falavam Caribe Aruaque. Então, mar, aí tem sentido, né? Tu falar essa palavra Marajó. Mar de Ajó. Ajó, o que seria para nós hoje? Uma joia. Ele, um que combateu, que foi, então, em honra a ele. E aí, tu entende por que se dizia Ilhas do Marajó. Como que os antigos todos, quando falavam Ilhas do Marajó. Então, significa que todo esse continente marajoara, que já é um continente aquático, um continente, né, já é um continente,
ele é mais do que presenteado, mais do que merecido em honra a esse guerreiro. E que as pessoas falam hoje sem conhecer. Agora eu te pergunto. E sem saber o que é de fato Marajó. Agora eu te pergunto. Quem apagou essa história? A colonização. Por que Naraguaçu sabe? Porque a pagelância, né, aquilo que eu digo, muitas vezes ela é passada para aqueles seres que vão guardar isso e não fazer moeda para o capitalismo. No momento certo, você expõe. No momento certo, você coloca para a humanidade. Então, quando eu vi essa discussão toda, todo mundo, até próprio Marajoaras, gente... Aí tá lá escrito, baixar lá como é? No Google, né? Marajó, Barreira do Mar, palavra tupi, né? Tá lá. Ah, o quê? Se vocês quiserem seguir essa, sigo. Eu sigo esta. Eu sigo todos os ensinamentos que eu aprendi, né, dentro da pagelância, são 7 gerações aí, com uma memória genética e com esses seres que me deram. E sempre digo, e é do Marajó, é daqui, por quê? Porque as plantas, o conhecimento, ele vem pelas plantas. Então, quais são as plantas naturais do Marajó e quais são as que foram trazidas de outro lugar, que são chamadas de plantas invasoras. Que assim como se traficou seres humanos, se traficou também animais, plantas, tudo. Então, a gente fala tanto da manga, né? Mas a manga não é original daqui, né, Naraguaçu? A manga... Ela foi trazida? Ela foi trazida. E a gente chama Belém de Cidade das Mangueiras. Aí continue chamando. Né? Eu, como digo, eu chamaria Belém, porque dizem que, não Belém, chamaria Guajará mesmo, da bacia de Peixe-Boi. Dizem que esta baía era um santuário de peixe-boi e de mururé. Eles vinham fazer, e por isso que os rituais eram aqui, que os acasalamentos todos eram aqui. Naraguaçu, o que explica para a gente o que é a pagelança? Bom, o que é no Marajó? Vou explicar no Marajó a partir de mim, a partir de minhas ancestrais, porque tem outras pessoas que têm outros fundamentos. A partir de mim, né, é todo um conhecimento que um povo viveu nessa ilha. E aí, né, tem a cerâmica para dizer que 2000, 3000 antes de Cristo. É uma civilização marajoara. E tiveram, não foi um povo só, teve vários povos, né? Sacacas, formigas, vários povos aí, né? Então, esse conhecimento ele é guardado na oralidade. Nós não chamamos, por exemplo, nós não chamamos, nós chamamos de ensinamento. A palavra ensinamento, para nós, quer dizer em si, na mente. Você tem que guardar na memória, na mente. Tá? Ensinamento. E todos, partindo do princípio que todos têm esse ensinamento. Então, é como se o ensinamento viesse para reviver aquilo que a gente já traz, para acender aquilo que a gente já traz, é isso? Dentro de uma memória genética, sim. Dentro de uma memória genética. Então, por exemplo, todo o conhecimento que eu tenho dentro da pagelância está nas plantas originárias no Marajó. Eu sei quais são as plantas. Olha, essa aqui é da África. Essa aqui... Essa, então, que é da África, não tem o ensinamento do Marajó, da planta marajoara. Não tem o ensinamento da pagelância. Da pagelância marajoara. Ela está dentro de outras espiritualidades. Por exemplo, o mururé.
Porque quando eu digo que o mururé não tem a ver com uma cultura africana, porque o mururé é uma planta daqui. E tem vários tipos de... E tem vários... Tem mururé pajezinho, tem mururé... E tem um que é específico, que nasce originário, né, de uns lagos de água preta, que ali ele surge, quando é o tempo dele ele vai, né? Existe coisas no Marajó que, por exemplo, período acabou, tu pensa, não tem mais. Aí quando vem a primeira chuva, renasce tudo. Né? Então são ensinamentos, são mistérios que essa própria natureza tem. E que ela só vai te apresentar para quem ela quer. Para quem é uma relação de civilização. Então, até que ponto eu tenho a capacidade de conviver com essas civilizações? Até que ponto eu estou preparada para conviver com essa civilização vegetal? Que sem ela, tchau, tchau. Tchau. A civilização vegetal é o intermediário entre a civilização aquática, a água, que é um reino, uma civilização que está aqui, que tem seus seres, que tem... Né? Até que ponto eu estou preparada para conviver com essa civilização e até que ponto eu tenho a sensibilidade de entender a inteligência dessa civilização. Porque aí você vê que as pessoas passando... Como é que eu... Se eu estou falando de uma sociedade que passa por cima de uma árvore, que vai cortando árvore porque acha mais importante construir estrada, porque acha mais importante construir prédio, porque acha mais importante construir hidrelétrica, imagina se essa civilização, Naraguaçu, tem condições de ouvir aquilo que a planta tem para falar. Imagine, ela já perdeu a linguagem dessa civilização vegetal. Houve tempo na Terra que os dois se comunicavam. Assim como todos os outros animais. Linguagem do cavalo, do cachorro, de todos os animais. Tudo tem comunicação, tudo tem linguagem, tudo tem som, tem comunicação. Né? Então, voltando a isso, que a pagelância não é uma instituição religiosa. Não é. Não é religião. Não é instituição religiosa. Né? E aí eu sempre digo, eu limpo aqui, olha, isso aqui é África, isso aqui é Europa, isso aqui é outras religiões, isso aqui é outras religiões. Né? Então, aí que eu dizia, por que a gente usa a palavra ensinamento? Né? Para nós, a palavra genética é gens em ti. Cada um de nós tem um gen. Palavra genética. Gens em ti. E aí, cada um, prova disso que cada um é diferente pelo impressão digital. E aí, legal? Olha só como o ser humano, inteligência descobre, cada um é diferente. Isso ajuda uma série de coisas nas relações humanas. Aí que entra, sabe, uma série de coisas. Né? Se eu cometer um ato, entendeu? Então, a genética, ela é isso, é o genes em ti. E que cada um tem o seu. Né? Uma outra palavra, né, que aí existe, como eu digo, uma civilização que hoje elas estão voltando a essas duas palavras. Né? A genética, que é um gene em ti, corpus. Gosto, né? No interior se falava corpus, não corpo. O corpus, com O, com U. Porque o som U não define masculino e nem feminino. Né? Isso é uma coisa assim que Nhangatu, quando cria, né, e um som que expresse isso. Né? Então, corpos são os corpos, com U. Né?
Aí vem outra palavra, pessoa, né? Tu tens uma genética e tu és uma pessoa. Pessoa são pés que soam. Como é que a gente conhece uma pessoa? Pelo som, pelo caminhar do seu pé. Tem vezes que você sabe quem é que está chegando só pelo som pela dos pegada pés. da pessoa, né, na escada. Se você andar descalço, casa. 1000 pessoas andar descalço, você saber quem é quem pelo, né? Então, pessoa seria isso. Pés que soam, que caminham, um caminho infinito. Que lindo isso, né? Porque ele pode ser finito aqui, mas nós não sabemos a infinidade dele. Na eternidade. Né? Como é que entendeu que, né, que esse som, que é o som da voz e dos pés, que é o som da Terra, do planeta, ele continua com a gente. Então, voltando a essa Amazônia, né? Voltando a essa Amazônia. E aí eu dizia, a gente não chama educação, porque quem inventou essa palavra educação, dentro dessa ilusão de vida, também é o capital. E até a palavra... Quando essa palavra é criada, educação, e que ele passa essa palavra para a escola, tá? Ele está dizendo, eu dou a ação. Educação, olha aí. Eu dou a ação. Então, a partir do momento... Olha que os pedagogos vão me matar, né? Então, mas a palavra aluno também significa, eu li recentemente isso, a palavra aluno significa sem luz. É como se você estivesse ali dando, então ignora completamente essa força, esse poder do indivíduo, né? Essa potência que cada um de nós temos em nós. Né? Mas o sistema, ele trabalha para que a gente... Então, eu ainda não fui, né? É assim, a educação é isso, porque eu dou a ação. Então, a partir do momento em que o sistema cria a escola, né? Ele diz, olha, quem vai te dar a ação daqui para frente sou eu. É quase uma ditadura. Isso. Eu dou ação e é uma industrialização do ser humano. Você está trabalhando... Eu vou dar ação, então eu vou dizer, e aí cria todas as... Eu brinco as gias, as ciências, né? E cada uma vai dizer, olha, isso é isso, isso é isso, isso é isso. O que eu respeito, mas como eu digo, eu continuo com os meus ensinamentos todos da natureza. Na escola já diz, né? Escola. Não sei o que é para colar. Até hoje eu tento descobrir o que é para colar. Tem que colar alguma coisa, o que é para colar. Naraguaçu, a gente tem aqui, você falou do Marajó e das grandes polêmicas envolvendo o Marajó e que trazem uma realidade que não é recente, uma realidade que não é de agora, que também não é exclusiva do Marajó, e ninguém aqui está negando que existe violência sexual no Marajó, mas é muito importante que a gente entenda o que realmente isso significa. Né? E não que a gente fique falando ou só compartilhando porque cantaram uma música ou porque estão dizendo, porque a gente está desconhecendo o trabalho das pessoas que já estão ali e que fazem um trabalho, realmente um trabalho verdadeiro contra a exploração sexual há muito tempo, não é de agora não. Eu estou falando de quem faz trabalho sério, não de quem se aproveita da pauta por oportunismo para pedir pix para uma ONG aí que, enfim, que a gente nem sabe nem conhece. E de pessoas que vêm de fora, tá? Pessoas que chegaram aqui e que vêm de fora achando que podem colocar o dedo em riste e dizer o que é o que não é pra gente. Mas a gente precisa falar sobre essa questão dessas áreas, né? Toda a área de pobreza e toda a área mais isolada, onde o Estado tem mais dificuldade de chegar, existe mais exploração de mulheres. A mulher sempre é a parte mais que mais sofre em qualquer situação de vulnerabilidade social. Então, uma pesquisa recente na Naraguaçu apontou que mulheres que residem na Amazônia Legal são proporcionalmente mais vítimas de violência sexual e assassinato do que no restante do país.
De acordo com o relatório, de acordo com esse relatório, de cada 10 vítimas, 7 são meninas de até 14 anos. Então, aqui a gente não está falando só do Marajó, aqui a gente está falando da Amazônia. Tu que és uma mulher amazônica que veio do Marajó, por que tu achas que isso acontece? Por que isso acontece? Porque ainda nós somos vistos como o objeto, a moeda de lucro, de troca. Nós quem? Nós que vivemos aqui na Amazônia, né? E isso foi desde o início. Isso foi do início. Por onde começou a invasão, a entrada? Lá na barreira do mar, oceano, tá? Linha do Equador. Lá começou a invasão. Lá começou a entrada. Quem foi os primeiros povos a guerrear? Os Aruanã. Aonde começou isso? Então não é à toa que o Marajó continua com esta mazela. E aí aqui tem uma das primeiro ensinamento que a gente aprende como mulher, né? Como menina, como mulher, é um cântico, mas assim, que ele diz assim: os homens brancos que aqui chegaram, nossas mulheres, eles violentaram. Dama, 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 flor, dama da noite, dama do amor. As caravelas que aqui portaram trouxeram uma espada, uma cruz e muita dor. Dama, 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 flor, dama da noite, dama do amor. Os seus doutores, donos de escravas, de dia humilhavam e de noite estrupavam. Né? Dama, 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 flor, foi uma guerreira, foi morta, se encantou. Dama, flor, dama da noite, essa flor que abre 6 da manhã, ou que abre 6 da tarde e fecha 6 da manhã. Ela só fica aberta à noite. É uma encantaria isso, mas eu não vou falar aqui também. Né? E esse cântico é um ensinamento que a gente começa a aprender isso. Né? Então, são 500 anos. Isso não é uma coisa de agora, isso não é uma coisa recente. E aí continua isso, tu vê que de tempo em tempo continua. Né? Isso continua. Aí veio a borracha, a primeira leva foi essa, a segunda leva a borracha. Chegam aqui na Amazônia os soldados da borracha. Né? Então, primeiro chega quem? Os brancos europeus. Depois é trazido o povo, né, os homens africanos. E aí tu vai uma outra leva que são o período da borracha, os soldados da borracha que chegam. Homens. Tu achas que ia acontecer o quê? Com as mulheres. Com as mulheres. Isso foi no Marajó, isso foi Rondônia, toda a Amazônia. Os soldados da borracha vieram, homens trazidos da onde? Do Nordeste, do Sul, principalmente, desempregados que estavam. Então, a Amazônia, ela sempre é esse tipo de política. Mudou alguma coisa? Não. Só fazendo um parêntese no que tu estás falando, é só a gente olhar a situação de Belo Monte, né? O mega empreendimento se instala, ao redor, bolsão de pobreza e prostituição de meninas, prostituição de mulheres. Os grandes projetos na Amazônia. Aí tu tens o período da borracha e tu vem para os grandes projetos na Amazônia. Celulose de papel no Jari. Todos os grandes projetos que são instalados na Amazônia, vai ter o quê? Pobreza, violência, prostituição. Tráfico, prostituição, miséria. É por isso que eu falei lá na Assembleia. A ilusão é que o petróleo, como todos os grandes projetos, diziam, vocês vão dormir pobre e acordar rico. O presidente da Petrobras falou no fórum que é o desenvolvimento, que a população da Amazônia precisa de desenvolvimento. Eu quero que ele mostre para a gente qual foi o grande empreendimento que trouxe desenvolvimento para a Amazônia. Se até hoje a gente está falando aqui, olha, de mulheres que são estupradas, que são violentadas, que as mulheres da Amazônia estão mais propensas à violência sexual e assassinato. Eu quero que ele mostre para a gente que desenvolvimento é esse. Aí termina, é isso que eu digo, termina, né,
os grandes projetos que se instalam em nome desse desenvolvimento. Aí tu tens Serra Pelada, tem ouro, né? Tu tens, no período da ditadura militar, hidrelétrica de Tucuruí, tu tens esse celulose de papel, né? Aí tu vai tendo os grandes projetos na Amazônia, e em torno desses grandes projetos vai tendo o quê? Violência, tráfico, exploração sexual, alcoolismo, famílias, né? E isso continua. Isso continua. Cada projeto que se instala, o último é Belo Monte, né? O último não. As hidrelétricas, agora petróleo. Ixi, a gente tem a lista Então, aqui, olha, a gente tem petróleo, a gente tem saindo aí do forno, ferrogrão, a gente tem Pedral do Lourenço, que é a mineração que está em mineração. todos os municípios, é impressionante. Parece que são 18 ou 28 municípios que não têm mineração. Ou seja, como eu digo, é o retrato, né? A mulher é a terra, estrupada, violentada, tirado o ouro, tirado o ferro, tirado daí Carajás, estrupada, violentada, tirado o ouro, tirado o ferro, tudo. E seus filhos ficam. Tá? Então, entendeu? Aí tu tens... Puta que pariu, esses governos, não quero nem falar de nenhum. Mas vamos aproveitar para falar aqui de uma coisa importantíssima. Mais uma aqui da Petrobras, a gente lê trazer para você fresquinha. Bom, o que é que você acha que poderia passar por cima desse discurso de Lula de reconstrução ambiental depois da era pós-Bolsonaro, que provocou grande crise ambiental no Brasil, estímulo ao desmatamento, garimpo, desmonte de todas as políticas ambientais? O que é que pode passar por cima desse discurso do Lula de recompor, né, essas políticas ambientais? Bem, a exploração do petróleo na Amazônia. Essa é a pedra no sapato do Lula hoje. Por quê? O ministro de Minas e Energia afirmou, na Araguaçu, que junto do Ministério do Meio Ambiente, que a pesquisa para a exploração de petróleo na margem equatorial vai evoluir, mesmo com todos os indicativos de risco já apontados pelo IBAMA, e sem um documento muito importante que chama Avaliação Ambiental de Área Sedimentar. Isso seria uma desregulamentação das normas ambientais, das normas técnicas, ou seja, uma decisão que vai contra as normas de natureza técnica. O Ricardo Salles, ele fez muito isso, assim, ele ia dando canetada, né, aprovando as coisas na canetada. Isso coloca em xeque a integridade socioambiental da nossa região, né, da Amazônia, dos povos, das comunidades tradicionais, das populações, e, além disso, também a integridade socioambiental do Brasil internacionalmente. Mas é importante a gente dizer aqui que o lobby para a exploração de petróleo na Amazônia é muito grande. E as negociações com o Centrão, nessas negociações com o Centrão, a gente já sabe que quem perde é quem? O meio ambiente. Então, na Araguaçu, a gente está diante aqui de um retrocesso, né? Porque você está vendo, o IBAMA está inclusive em greve. Não tem laudo, nenhum laudo até agora emitido, diz que a exploração de petróleo na Amazônia não vai ser uma catástrofe, muito pelo contrário. Todos os laudos, todos os pareceres técnicos já apontaram que exploração de petróleo na Amazônia será um desastre. Isso fora os nossos pesquisadores, fora os nossos educadores que estão aqui, fora as pessoas que estão aqui, os ribeirinhos, que não querem, se você conversar com eles, não querem. Por quê? Porque sabem que essa obra vai ser um prejuízo enorme. Assim como a Naraguaçu está trazendo para a gente, quem sabe a gente está realmente de frente... em frente do fim do mundo, porque se você vai acabar com a barreira, né, com a barreira do mar, o que será do continente depois disso? Então, o que tu achas que a gente pode
fazer? Tu achas que existe alguma coisa, alguma forma da gente conter esse avanço na Araguaçu? As nossas forças são pequenas e muito perto da deles, né? Porque tem a imprensa do lado, né? Tem os políticos todos, porque todo mundo, como eu digo, os olhos só vê cifrão na frente, dinheiro. Então são forças maiores do lado de lá. E nós. Agora, como eu digo, a gente faz o nosso papel de resistir. De resistir. De resistir. E qual seria a nossa chance, a gente, enquanto seres, né? Enquanto seres humanos, eu estou falando daqueles que já estão mais conscientes do pesadelo que a Terra pode vir, porque a gente não está falando só do Marajó, gente, a gente está falando que a exploração de petróleo na margem equatorial vai prejudicar só o Marajó, não é isso, a gente está falando da Terra toda, porque você está mexendo ali no equilíbrio de toda a Terra, Não, errada. Toda a comunidade pesqueira, né? Toda a comunidade, o peixe todo. Eu acho que isso, eu sempre pensei, isso é um plano para acabar com os peixes, para só comer carne, sabe? Eu, quando eu vejo essas coisas, os caras, eles já pensam tudo isso daqui a 100 anos. Acaba a pesca. Porque é toda, né? Até o Rio Grande do Norte. E o equilíbrio do planeta, Naraguaçu. A gente, esse equilíbrio frágil, né? Você está falando da natureza, de tudo que a gente precisa para viver. E quando você mexe ali no... Por exemplo, o Pedral do Lourenço. Para você fazer o Pedral do Lourenço, aquela obra, a gente até anotou aqui, vão ser 30 quilômetros para a construção da hidrovia Araguaia-Tocantins, afetando populações ribeirinhas, pescadores, enfim, toda a fauna e toda a flora da região. E aí a gente está falando de retirada de 30 quilômetros para a construção, 30 quilômetros dessas pedras, né, que é esse Pedral do Lourenço. Sabe como é que essas pedras vão sair dali? Não é por obra mágica, não é com explosões. São as dinamite. Com dinamite, gente. Isso aqui assim não é uma brincadeira. As hidrelétricas, né? Belo Monte. Então imagina como fica a fauna, imagina como fica a fauna aquática. Né? Você está falando de espécies de animais que vão ser exterminadas. E a gente não consegue. E a gente fala aí, mas essas obras elas avançam. Né, Mari? Voltando assim a essa questão do petróleo, né? A gente nem precisa, quer dizer, a gente nem precisa estudo. O próprio mar está avançando. Né? Você tem agora a ressaca de maré, a praia de Pesqueira em Soura, aqui mesmo, você tem assim um avanço gigantesco do mar, uma força muito grande. Né? E ainda eles não estão lá com as sondas tirando né? E fazendo. Então, se a gente olhar, assim, às vezes eu digo, será que as pessoas não observam? Aqui perto da Petrobras, do porto da Petrobras, você já viu que tem uma ilhazinha que ela era desse tamanho. Vocês já viram que tamanho está esta ilha? Tem uma outra emendando nela, a areia. Porque quando o mar avança, a areia vai... Ela vem chegando. Avança junto. Avança junto. Então, eu digo, as pessoas não acordam todo dia, não percebem que essa ilhazinha era desse que ela vai, que pode ser que... Então, muda toda uma geografia. Naraguaçu, tu falastes que... Bom, a gente falou aqui da gestão do Bolsonaro, que foi responsável pelo desmonte de uma série de programas socioambientais, de toda a política de preservação ambiental. Mas a gente está falando do Lula aqui, que recentemente, né, aqui na COP28, anunciou a entrada do Brasil na OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o que foi uma grande polêmica dentro da COP28. E a gente está falando dessa conversa da exploração do petróleo na Amazônia que nós não queremos e que ela continua avançando. O que tu achas? O que tu dirias, se tu pudesses falar com o Lula, o que tu dirias para ele? Olha,
eu até para dizer para as pessoas, né? Assim, porque quando a gente fala disso, as pessoas vêm em cima de e cai pau em cima. Tu queres a pobreza, tu queres ficar passando fome, tu queres isso. Não, ao contrário. Eu quero que esses 99% da riqueza seja distribuída, né? E, como eu digo, eu sempre aprendi nisso. Se a natureza te deu algo para você usar coletivamente, né? Te deu algo para você usar, usufruir, poder. Tá aí a medicina, tá aí tantas que a ciência cria, traz de bem para a humanidade, para o coletivo. Então, tipo assim, eu nem me imagino a falar com o Lula, com o presidente, né? Eu apenas voltando lá a Belo Monte. O que os políticos diziam? Que ia gerar não sei quantos empregos, não era isso? E Belo Monte é uma herança do governo do PT, é importante que a gente diga isso. Que Belo Monte ia gerar emprego, assim como Tucuruí ia gerar emprego, assim como, né, quando foi privatizado a Vale, né, quando foi que hoje uma... Então, como se assim, é até difícil dizer, o que você vai dizer? Eu ficaria calada, no sentido de dizer, não ficar calada, no sentido de dizer calar a boca. Só perguntaria, né? Mano, a quem tu serve? Ao mal, ao bem. Entendeu? A quem vocês... É lógico que eu jamais diria que se uma riqueza... Assim, vamos sonhar. Vamos sonhar, sonhar não custa nada. Você tira esse petróleo, você vende com todo cuidado, isso não vai... E você pega esse dinheiro e melhora a vida de todo mundo. Entendeu? Dá dignidade para todo mundo. Né? Vamos sonhar com isso, que seria... que seria isso. Ok, você sabe que você pode tirar. Eu sempre digo, a Petrobras também conhece, sabe, né? Eu tive várias conversas com alguma... Engraçado que depois eles vieram conversar comigo, assim, e eu dizia para eles, eu sei, tem essa camada, embaixo tem essa, onde a luz não chega, não tem... Aí eles perguntavam assim, como é que você sabe? Sabendo. Onde a luz não chega, se você esquece que eu trago um conhecimento de 3.000 anos atrás, os velhos todos sabiam disso no Marajó. Então, uma camada onde a luz do sol já não entra. Né? E nessa camada eles dizem assim, aí não tem vida mais. Mas é o contrário, aí que eles se enganam, que é aí que está todo o gerador de vida, né? O gerador de vida. E aí eu perguntava para eles, o quê? Vocês já fizeram todos esses estudos, tudo quanto é canto, mas vocês já fizeram esse estudo num rio que tem um volume de água que concentra 7 rios, os 7 maiores rios do mundo, né? O Amazonas tem o mesmo volume de água que os 7 maiores rios do mundo. É uma geografia diferente, né, mano? Então, nenhum estudo de qualquer outro canto da Terra pode chegar aqui. Mas, voltando, seria isso. Eu, no sentido de dizer, jamais quero a miséria, a pobreza. Porque jamais quero um sistema econômico que é o pai e a mãe da miséria e da pobreza. E o Lula, tu acha que ele serve a quem? É ele que tem que responder. Sabe, é isso que eu te digo. A gente acredita que é possível aquela história que o Delfim Neto dizia, vamos fazer o bolo crescer para dividir para todo mundo? Vamos tirar petróleo e assegurar que essa riqueza seja... Oxalá, né? Porque ninguém quer, todo mundo quer dormir bem, comer bem, viver bem. É ou não é?
Mas tu acreditas nisso, nessa divisão dessa riqueza que... Dentro do sistema capitalista, não. Dentro do sistema capitalista, não. Porque ele é um sistema que ele vai dizer, não, poderia ser eu, poderia ser você, qualquer um. Esse sistema vai te ditar a regra. Não, né? É como é impossível, entendeu? É impossível. Bom, não sei, se alguém tem a fórmula e sabe como fazer, ok. Porém, tu não podes, o que é isso quer dizer, diminuir essa desigualdade social. Emana pela raça de políticos que a gente tem na Amazônia, e aqui tá difícil. Eu até brinco e digo, se fosse um Mujica, lá do Uruguai, eu até que... né? Cara assim que entrou com o que ele tinha, saiu com o que ele tinha e... Com propósito, né? Com propósito, não, mas com a espécie de... Não com plano de poder, com a propósito espécie da transformação. de políticos todos que nós temos aqui. Tu não acreditas em nenhum? Eu não. Porque é o poder, tu estás numa guerra para te eleger e o sistema vai te colocando isso. Hoje tu não acreditas nem em esquerda, nem em direita, nada? Não, eu não quero dizer que eu não acredito nem em esquerda. Eu acredito no povo. Eu acredito num povo organizado, consciente. A gente tem também um ensinamento que dizia, eu não sou sapo para morrer calado embaixo do pé do boi. Eu acredito no povo. Porque se tivesse um povo organizado, consciente, cobrando, também tu não teria um político corrupto. Mas se as pessoas estão, como tu mesmo falaste, iludidas dentro desse sistema que aliena a gente, que separa a gente da nossa essência, da nossa verdade, né? Então, é isso. Eu acredito nisso, eu acredito num povo organizado, que tem ética, né? Que aquilo que você deseja para você, você quer também para o outro. Então, tu acreditas nessa nova civilização, porque essa que está hoje... Essa que está hoje, eu acho que está difícil. Tá difícil. Existe uma nova que chega aí, ela já tem interferência muito alta, ela já mudou muitos padrões nessa sociedade. E ela está mudando. Ela está fazendo se repensar a troncos e barrancos, com muito sofrimento, com muita dor, mas ela está aí. Naraguaçu, nosso tempinho de conversa, de papo, chegou no final, porque se deixasse, a gente ficaria aqui o dia todo. Olha, eu te agradeço profundamente, eu aprendo muito contigo todas as vezes que a gente conversa, que a gente troca. Fico muito feliz de tu trazeres a pagelança, um pouquinho desses ensinamentos da pagelança para cá, para mim. Sou muito grata ao universo, ao eterno, por poder conhecer um pouquinho desse poder, dessa força. Amo o Marajó, sempre que eu posso estou lá. Acho que é uma terra encantada e você precisa conhecer o Marajó. Siga a Naraguaçu nas redes sociais dela. Não tem muita. Não tem muita coisa não, Naraguaçu. Não, então não segue, gente, mas acompanhe ela que ela está sempre aqui com a gente. Eu digo que no mundo virtual dos terráqueos, eu sou tartaruga, jabuti, porque eu sou muito lenta. Assim, depois que eu vejo as coisas passar... Porque é do mundo hoje, tá aí, outra coisa, é dos mundos. Existe um mundo dos terráqueos em cima da face da Terra e um outro mundo virtual. É isso mesmo. Da internet. São dois mundos. São dois mundos, duas realidades. Uma copta, né? Uma copta essa realidade do mundo virtual. Ela faz assim com a gente quando você vê, você está vendo mais isso do que... Não, as pessoas hoje têm que se adaptar, elas são... pode ser todas diagnosticadas como bipolar, porque você é uma na face da Terra e no mundo virtual você é outra. Então, são dois mundos, como eu digo hoje, assim, você vive nesses dois mundos. No mundo virtual, ele é um mundo, ele tem regras, ele tem... E as pessoas estão aprendendo, né? A viver com isso. Mas não pode se encontrar muito nas redes sociais, mas nas ruas, educando, trazendo ensinamentos para as pessoas, para quem quer ouvir,
ali debaixo das árvores contando histórias, né? Ali na Praça da República. Sempre estou lá porque eu aprendi isso, né? Se tiver que ensinar, tem que ensinar embaixo de uma árvore, porque se as pessoas morrerem, a árvore fica com ensinamento e um dia ela traz de volta. Olha só, então é isso. Tudo que a gente faz, linda. Uma outra coisa, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, fica registrado neste planeta, não sai. Não sai. Então, tu vai voltar a te encontrar com isso, né? Tu vai voltar a estar com isso. Uma outra coisa também, eu digo um ensinamento que para mim e para todos que sigo cuide da infância, cuide das crianças e das árvores. Porque sem infância, sem criança não há povo. Sem árvore não há vida. Então, foi essas duas coisas, assim, e eu sempre digo, essas duas coisas que eu levo, e é minha razão de viver. Minha razão que eu digo, minha missão aqui, meu objetivo, a minha passagem aqui, né? E eu brinco, já vivi 1000 anos, ok? Cada dia é 100 anos, cada dia... Eu vou começar a contar assim, e digo para você aí também contar um dia como se fosse 100, porque realmente... Nossa Terra está num momento muito, muito, muito delicado. É importante que você entenda a importância, a relevância de você estar, nesse momento, fazendo parte deste bioma, que é o maior bioma da face da Terra, que é o maior centro de toda a biodiversidade da face da Terra. A gente tem aqui a maior bacia hidrográfica do mundo, ou seja, a maior quantidade de água do mundo. Então, nós estamos aqui dentro dessa riqueza, fazemos parte dela, e é importante a gente entender a participação da Amazônia nessa tentativa que estamos fazendo hoje de evitar esse aquecimento da Terra para mais de 1,5 graus, né? Porque a Amazônia é o ar-condicionado do planeta. Então, nós estamos nesse momento aqui por um motivo, como a Naraguaçu falou da missão dela, como eu tenho a minha, mas você não está aqui por acaso. Cada um tem a sua. Então, é importante que a gente se entenda como parte dessa biodiversidade da Amazônia, e a partir disso que você lute também para defender esse espaço. E esse nosso podcast tem essa intenção, esse objetivo. A gente vai trazer outros convidados além da Naraguaçu, e você acompanha a gente aqui, Amazônia no Ar. Até a próxima!